O objetivo é discutir a questão de competitividade, tema que aflige a todos os brasileiros e vê na nossa economia hoje um grande desafio, que é manter a produção industrial a um nível competitivo, fazendo frente à grande concorrência internacional diante de uma globalização crescente, de custos competitivos, cada vez mais competitivos em outros países, e como que nós reagiremos em relação a isso. Uma sábia frase diz o seguinte, que a melhor maneira de resolver um problema, o primeiro passo, é reconhecer que o problema existe. Se nós não reconhecemos que o problema existe, vai ser difícil resolvê-lo. Então, eu acho que um primeiro ponto a abordar é que, com raríssimas exceções, especialmente de algumas pessoas em Brasília, nós todos temos consciência que nós temos um problema grave de competitividade. Como é que está passando aqui? Não estou apertando. Aí. Bom. A questão da competitividade, ela pode ser vista sobre diversos aspectos, tanto a nível interno das empresas, quanto a partir de variáveis exógenas, que não dependem da empresa, dependem do país. Obviamente que questões como gestão eficiente de custos de produção, capacidade tecnológica, recursos humanos qualificados, qualidade de produto e marketing, estratégia de logística, de produção e distribuição, um compliance ambiental e social, todos esses pontos, eles são importantes para a gente posicionar as empresas, colocar as indústrias em que nós atuamos dentro de um perfil competitivo, dentro de cada setor e a nível global. É muito fácil falar, mas a gente tem que ter as métricas corretas, entender quais são os benchmarks do setor e procurar cumprir metas quantitativas e temporais, de forma que essa competitividade em cada um desses pontos, de fato, possa ser alcançada. Para mim, como é que está? Que está demorando para passar. Agora sim. Bom, mas como eu falei, existem outros fatores, que não são fatores internos da empresa. São fatores que dependem do país. E talvez esses é que a gente tem que discutir mais hoje aqui. E aí, começar pelo fator que eu considero absolutamente principal, que é a questão da sobrevalorização cambial. Entrarei em detalhes logo mais a respeito disso, mas a lista é longa. A agenda competitiva, que hoje os candidatos estão discutindo, uns mais, outros menos, alguns com propostas concretas, outras só com meras intenções, envolvem questões gravíssimas, como a nossa estrutura tributária, que é algo absolutamente inusitado no Brasil, até uma expressão que diz que a gente vive num manicômio tributário, tanta complexidade dos impostos e tanta irracionalidade dos impostos que nós temos no país, mas também questões relacionadas ao custo do capital, taxas elevadíssimas de juro, de custo de oportunidade, que nós somos obrigados a cumprir para satisfazer a necessidade de capital próprio e terceiros, custos logísticos que, dentro de uma estrutura inadequada e defasada de investimentos, estamos atrasados uns 10, 15 anos, no mínimo, em termos de investimentos, e logística tem que se planejar a médio e longo prazo, senão você está sempre com gargalos logísticos obstruindo o crescimento econômico do país por custos mais elevados. Para isso, é preciso ter um ambiente regulatório de confiança, com segurança jurídica, com condições que o investimento possa se posicionar com motivação, com atratividade
e não com receio, com um risco elevado, e, portanto, aí acaba tendo uma influência também no preço e no que vai representar para a competitividade do país. A excessiva burocracia, insegurança jurídica, sistema educacional deficiente, desvantagens tarifárias, o isolamento comercial, isso tudo eu vou abordar ao longo do tempo que é aqui destinado, porque essa lista, de fato, é uma lista abrangente e envolve inúmeros temas que hoje prejudicam a nossa competitividade, que tem que ser vista à luz ali, como colocamos na ilustração, do centavo, porque cada centavo, cada real economizado vai ser importante para o futuro da nossa indústria. Isso aqui eu tirei da revista Economist. Saiu recentemente uma reportagem sobre o Brasil, há uns meses atrás, e o título era "É hora de acordar", porque mostra o que o nosso país está perdendo em termos relativos desde os anos 60 em relação a alguns concorrentes selecionados. Aqueles que são da minha geração, vejo alguns cabelos brancos por aqui, lembram que na década de 80, o Brasil era um país em desenvolvimento de primeira linha. Nós concorríamos no mercado internacional de uma maneira agressiva, conquistávamos mercados na Ásia, na África, na América Latina, para veículos, para tratores, para máquinas industriais, produtos químicos, aço. Eu mesmo, senhores, em 85, estive vendendo aço na China. Quando eu olho isso, vocês dizem, deve ter sido uma ilusão, não é verdade. Não pode ser na mesma geração, eu que fui vender aço na China, hoje a China, com 600 milhões de toneladas de capacidade instalada, inunda o mundo de aço e é o maior comprador de minério de ferro do Brasil. Mas o fato é que nós perdemos competitividade ao longo desses anos e o Brasil foi ficando para trás da Coreia, foi ficando para trás da China e, inclusive, dos nossos vizinhos. Chile e México hoje têm um nível de produtividade por trabalho melhor do que do Brasil. Essa é uma curva de competitividade do trabalho. Em 1984, como eu falava, o Brasil, China e Coreia exportavam mais ou menos a mesma coisa, ao redor de 25 bilhões de dólares ano. Tinham 1,3% do comércio mundial. Em 2014, 30 anos depois, as exportações brasileiras são apenas 28% das exportações da Coreia e 12% das exportações chinesas, e apenas 1% do comércio mundial. Ou seja, a China cresceu 10 vezes mais que o Brasil as exportações, e a Coreia cresceu 3 vezes mais do que o Brasil. É isso que nós precisamos, acordar. Porque ficar dormindo em berço esplêndido, achando que os recursos naturais, a fartura da nossa natureza, da nossa terra, em se implantando tudo dá, não é suficiente para manter os empregos e a atividade e o futuro que nós esperamos para o nosso país. O nosso crescimento da indústria e do PIB está muito abaixo do potencial. É até triste a gente ficar comparando. Eu, sinceramente, eu fico penalizado de ficar vendo países crescendo 7%, 6%, 8%, e o Brasil esse ano não vai crescer, quem sabe, nem 1%, menos de 1%. E essa estagnação da indústria é um dos principais fatores que tem levado a um baixo desempenho da nossa economia. Eu vejo, às vezes, com surpresa no debate econômico, alguns economistas mais liberais que falam que não é tão relevante o papel da indústria na economia. De fato, ela, em relação ao PIB, ela tem caído.
E nas economias mais desenvolvidas, eu vou mostrar isso adiante, a participação da indústria no PIB, de fato, é declinante. O setor de serviços costuma ganhar predominância nas economias desenvolvidas. O que esses economistas esquecem de ver é que o efeito multiplicador da indústria na economia e no setor de serviços é fundamental. O setor de serviços é provedor de serviços para quem? Para a população que tem renda e para a indústria que emprega com empregos de qualidade um número importante de pessoas da população e que, portanto, esse efeito multiplicador é que gera o crescimento econômico sustentado. Então, é um engano, a realidade empírica nos mostra que a indústria é fundamental para um país poder continuar crescendo, ainda mais um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento. Seria um absurdo, inconcebível, uma desindustrialização precoce do nosso país. E é isso que estamos vendo acontecer nos últimos anos. Daí a nossa reação e a nossa até indignação de procurar reagir, mostrando que existem soluções e propostas de política industrial, que vão aparecer já adiante, que vão dar exatamente resposta a esse desafio que nós temos hoje. Um fato que salta aos olhos, que nós colocamos aqui, é o seguinte: nos últimos anos, a gente tem visto que os salários têm crescido acima da produtividade. Isso, ao mesmo tempo que tem um lado benigno, que se mostra maior renda à população, maior capacidade de consumo doméstico, etc., tem um lado perverso, que gera inflação na medida que você aumenta a capacidade de consumo aparente, de demanda agregada da população, sem aumentar a produtividade a nível equivalente, e torna cada vez mais a sua indústria menos competitiva. A médio prazo é insustentável essa utopia de crescer produtividade, de crescer salário acima de produtividade. Não adianta o discurso demagógico, não adianta as intenções populistas, dizendo não vamos crescer o salário acima de não sei quanto. Se a produtividade não seguir o crescimento do salário, nós temos uma bomba relógio armada que vai se traduzir em inflação e vai se traduzir em perda de competitividade da indústria e desemprego. O que nós assistimos, então, a partir desse aumento de salário acima da produtividade, o que é? Que o consumo tem crescido a taxas muito superiores ao crescimento da indústria, que tem sido até negativo. Então, para dar um número recente, de 2011 a 2014, a produção industrial decaiu 1%, o que é absolutamente lamentável. Como um país pode, depois de atingir o estágio que nós chegamos, voltar para trás? Enquanto o comércio cresceu 19% no mesmo período. E como que cresceu o comércio e não cresceu a produção? Porque quem capturou a demanda incremental do mercado doméstico brasileiro foram os produtos importados, que cresceram acima de 25% nos últimos anos. O coeficiente de importações da economia brasileira saltou de 16% em 2006 para 25% em 2013. E aí que está o risco, que nós estamos desestruturando as cadeias produtivas do Brasil, inclusive a do setor petroquímico, na medida em que, na cadeia produtiva, nos diferentes elos, nas várias gerações da indústria, começam a penetrar produtos importados num nível de competitividade superior à da produção nacional, e aí desorganiza a indústria. Aquilo que a gente vinha construindo há décadas passa a ficar em risco. Bom, é isso um pouco que eu falei, quer dizer, mais de 70% do consumo incremental do mercado doméstico brasileiro está sendo capturado pelas importações de bens de consumo, insumos industriais e bens de capital, e coloca em risco a indústria de transformação do Brasil.
Nós fizemos inúmeros estudos na Fiesp para identificar, até fins de 2013, temos que atualizar agora para 2014, qual era a diferença entre o custo do produto importado e o custo do produto nacional por conta dos diferentes componentes de competitividade, de formação de custo, e chegamos a esse número surpreendente, 34,2% em média mais caro que o produto importado, similar importado. Já contando com alíquotas de importação e, evidentemente, a questão do custo Brasil, que é o que nos afeta. Um ambiente de negócios pouco estimulante e o principal fator, a valorização do real em relação ao dólar. Esse diferencial de preços, ele tem como consequência a perda de motivação para o investimento industrial. Então, quando nós verificamos que as indústrias brasileiras param de investir, algumas até decidem, não, então vou investir para fora, vou investir no exterior. Ótimo, é boa a internacionalização da empresa brasileira também, mas não em detrimento da possibilidade, do potencial de crescimento ainda no Brasil. Quando esgotar o crescimento no Brasil, não há mais o crescimento potencial possível, ok, vamos fazer lá fora, como fizeram europeus, americanos, japoneses, mas o que está ocorrendo aqui é diferente. Está se fazendo uma opção por investimento no exterior por falta de confiança e falta de motivação para o investimento no Brasil, por causa disso, por causa da perda de competitividade. Então, nós temos que ter políticas industriais e políticas de competitividade das empresas para enfrentar essa agenda que nós temos hoje, que nós fizemos o cálculo do custo Brasil, com todos os fatores, capital de giro, energia, infraestrutura, e eu vou falar de cada um rapidamente, mão de obra, para explicar onde é que está o problema. Vamos começar falando da carga tributária. Bom, a carga tributária e a estrutura tributária, até eu diria melhor, é uma das coisas mais perversas que nós temos no país. Número de impostos, o valor dos impostos, a inconsistência entre os impostos federais, estaduais e municipais, a distribuição, como eles são calculados, e a irracionalidade na cadeia produtiva, muitas vezes privilegiando não a agregação de valor, mas a desagregação de valor, porque os impostos se acumulam na cadeia. Então, às vezes dá vontade, sabe, eu às vezes vou lá em Brasília, na Receita Federal, no Ministério da Fazenda, dá vontade de dizer assim, olha, vamos zerar tudo e começar de novo, que é difícil consertar o que está errado. Está tão errado que está difícil consertar. A carga tributária de 38,9% no primeiro trimestre de 2014 coloca o Brasil entre os países que têm uma das maiores cargas tributárias no mundo, especialmente, talvez, da maior entre os países em desenvolvimento, num nível não longe de uma Suíça, ou de Suécia ou Alemanha, mas que são países já maduros e onde tem um welfare state, que permite cargas tributárias mais elevadas, porque a renda per capita é de 50 a 100 mil dólares. Aqui no Brasil, além dela ser regressiva, ela coloca um custo acumulado para a indústria que inibe também a nossa competitividade, porque a cumulatividade tributária ao longo da cadeia acaba prejudicando a agregação de valor. Bom, esse slide aqui mostra uma coisa que as pessoas até duvidam, mas esses números são reais, senhores, não é brincadeira, não. A base da legislação atual é de 1.387.062, isso era, né? Hoje já deve ser 1.400.000 regras fiscais que até recentemente tinham sido combinadas e que chegam, elas combinadas entre si, a quase 8 milhões de situações tributárias específicas. Sinceramente, esse é que eu chamo de manicômio tributário. É impossível lidar com esse volume de regras.
Só do PIS/COFINS, e eu não estou exagerando, estou falando a verdade, o compêndio de PIS/COFINS, e eu já vi o manual lá da Receita do PIS/COFINS, são mais de 1000 páginas. Instruções normativas, portarias, leis, emendas, o que dá crédito, o que não dá crédito, por que não dá crédito, porque, e aí é solução de consulta, é manifestação de inconformidade, vai para o CARF, e é uma burocracia de litígios, são dezenas de milhões de litígios tributários, que custa uma fortuna para o país e para as empresas. Por quê? Porque nós temos uma coisa kafkaniana. Foi feito um estudo do custo da burocracia interna das empresas para pagar imposto. E pasmem que nós chegamos que 2,6% dos preços industriais, considerando toda a cadeia montante, nesse estudo Carga Extra na Indústria Brasileira, Sistema Tributário, feito pela Fiesp, é custo de pagamento de imposto. As horas para pagar tributos no Brasil, comparado com outros países, é o seguinte: é 2.600 horas contra 227 dos outros parceiros concorrentes, 179 nos países desenvolvidos, 255 horas nos emergentes e 378 horas na China. No Brasil, 2.600 horas. O Jorge Gerdau, que é um dos nossos principais ícones, líder industrial, ele dá esse exemplo. Olha, na Gerdau, nós temos ali, está apagado, acho que são 300 pessoas, uma coisa assim, só para cuidar dessa papelada, só para saber o que gera ou não gera crédito. Na Petrobras, são mais de 900 funcionários só no departamento tributário. Isso está no custo da nafta, está no custo do combustível, está no custo do gás, porque alguém está pagando esse salário, são consumidores, somos nós. 900 pessoas, isso é outra empresa, né? Só para pagar tributo. Tem uma turma que cuida só do PIS/COFINS, outra do imposto de renda, outro do IPI, outro da importação, outro do drawback, e equipes, 10, 15, 20, 30, advogados, economistas, tributaristas. Então, a gestão de impostos no Brasil é um negócio que a gente talvez não perceba no dia a dia. Tem um ditado chinês que fala o seguinte: quando a dor é contínua, a gente acostuma. Então, a gente não passa a não reclamar mais, que virou rotina. Mas essa é uma dor que a gente não pode se acostumar. Não é possível que a gente tenha que ter dezenas ou centenas de pessoas para fazer gestão de impostos. Está errado. É algo que tem que simplificar urgentemente. Então, a redução e a simplificação e a racionalização e a descentralização são 4 temas da parte tributária, de forma objetiva, que nós temos que realizar, e logo, no próximo ano, 2015, quando um governo toma posse, ele tem legitimidade para imediatamente tomar medidas que as urnas lhe conferiram mandato. Eles estão com o discurso, não, vamos fazer reforma tributária e tal, mas será que vão mesmo? Há quantos anos, há quantos governos nós já escutamos essa ladainha? A sociedade tem que cobrar dos candidatos imediatamente, tomou posse, reforma tributária. Porque se nós não fizermos a reforma tributária, essa situação, essa desvantagem continua e se agrava, porque continua havendo cada vez mais voracidade fiscal e mais complexidade, os litígios vão se acumulando. Essa racionalização ela tem que ser simples, objetiva, duradoura. E a questão de impostos, senhores, é muito, agora eu vou falar assim, é muito simples. Imposto tem 3 fatores: fato gerador, base de cálculo e alíquota. Não tem que discutir muito mais do que tem que ser fazer uma coisa simples de calcular que alguém com curso secundário tem condição de realizar. Outra briga grande, que não vou entrar em muito detalhe aqui, é a questão da descentralização tributária. A questão
da guerra fiscal entre os estados e da questão distributiva entre governo federal e governos estaduais, ou seja, um novo pacto federativo, é outro ponto também que tem que ser resolvido. E o pacto federativo não envolve só a questão tributária, envolve royalties de petróleo, envolve questão das dívidas dos estados com a União, envolve questões do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O novo governo federal, ou o governo federal, imediatamente tem que levar o Congresso a repactuar a federação no Brasil, porque nós estamos, de fato, criando insegurança jurídica para os investimentos por conta desse fator também que é a guerra fiscal. E esse é um ponto fundamental da pauta de competitividade. Existem inúmeros mecanismos para promover desoneração de tributos nos investimentos em exportações e logísticas. Porque nós criamos uma situação tão esdrúxula de tributação, por exemplo, tributar investimento. Um contrassenso total você tributar investimento. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui, num assunto que a minha empresa trabalhou e que, no primeiro momento, eu falo assim, não é possível que seja desse jeito. Mas, infelizmente, era e a gente teve que buscar uma solução para realizar essa desoneração tributária. Lá por volta de 2004, 2005, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários nos procurou e disseram o seguinte, olha, nós fizemos a privatização das ferrovias no Brasil, mas não está ocorrendo investimento nenhum, porque nós não estamos conseguindo fechar a equação de investimento do setor. A carga tributária nos investimentos ferroviários é de 40%. É capital intensivo. E qual é o nosso dilema? Com essa carga tributária, para obter a taxa de retorno que os nossos investidores precisam, a tarifa sai muito cara, então não concorre tão bem com o transporte rodoviário. E se eu baixo a taxa interna, se eu não tenho a tarifa correta, não tenho investidor. Se eu a carga tributária de 40% inibe os investimentos, eu não tenho como concorrer e satisfazer simultaneamente investidor e consumidor. Então, temos que tirar a carga tributária do setor ferroviário. PIS/COFINS, Imposto de Importação e ICMS. Demorou 2 anos. Nós zeramos. Investiram 15 bilhões de dólares em 3 anos, novas locomotivas, vagões, novos ramais, etc. Então, ocorre aí... Então, fazer carga tributária em cima de base zero, porque o investimento não ocorre, é absolutamente uma idiotice. Eu estou vendo o Mantelli aqui, ele lembra quando nós criamos, por inspiração de uma reunião com ele, quando eu era secretário executivo da Camex, o Reporto, Regime Especial de Desoneração dos Investimentos Portuários. Lembra disso? Lá na IB, no Rio. E o que fez o Reporto? Tirou todos os impostos dos equipamentos portuários, porque cobrar imposto no equipamento portuário vai onerar o quê? A carga e descarga de produtos. O custo vai, durante a vida útil do equipamento, não é só uma vez, não, durante 20 anos, aquele imposto na base de capital vai onerar a carga e descarga de todos os produtos que passarem por ali. Então, é de uma idiotice tão grande que eu penso assim, será que foi alguém do mal que colocou isso e a gente demorou para perceber? Porque é só uma mente maligna para fazer um negócio desse. Então, o Brasil se especializou em fazer regime especial tributário, quer dizer, porque é uma forma de sobreviver, de procurar tirar pelo menos daqui, através de drawback, regimes especiais aduaneiros, enfim, e procurar o ressarcimento tributário via compensação ou reembolso, que é outro problema. Os senhores têm ideia quanto de PIS/COFINS acumulado na mão do setor privado existe hoje? As estimativas são de 30 bilhões de reais. E a Receita Federal faz o possível para não devolver. Só devolve a força debaixo de muita reclamação. E de ICMS são outros 20, 30 bilhões na mão das secretarias da Fazenda, que também não devolvem, não permitem transferir, não permitem compensar, e o ativo da empresa, o capital de giro, vai ficando empossado em créditos tributários.
Bom, custo de capital. É outro problema que nós temos no Brasil. Nós acostumamos ao juro alto. De novo, lembrando a filosofia chinesa, quando a dor é contínua, acostuma. É normal ter juros reais de 5%, 6%? Isso para falar da Selic. E se nós formos falar do custo de capital de giro das empresas, ou do custo do consumidor, que vai para a estratosfera dos 100 e tanto por cento, 200% ao ano, é lamentável, de novo, dizer, eu como brasileiro falo isso com extrema tristeza, não tem parâmetro no mundo os juros que nós cobramos dos consumidores e das empresas. E os números estão aí, quer dizer, nós fizemos toda a matemática, é 8 vezes maior do que juros aplicados nos principais países concorrentes. Então, quanto o juro aplicado, o juro para as empresas no Brasil é 19,5% ao ano, em alguns países concorrentes é 2,5%, 3% ou abaixo disso. E o único juro mais competitivo que a gente tem, que é o do BNDES, é de acesso dificultado, pelo excesso de garantias e condicionalidades que poucas empresas têm acesso. Então, essa questão do capital também onera a competitividade. No nosso estudo, nós chegamos à conclusão que o impacto do custo de capital de giro no preço dos produtos industriais é de 5,3% do custo total, o que tira, portanto, também mais um pedaço da nossa competitividade. Bom, aqui entramos no outro tema que é certamente para o Polo de Camaçari da maior importância, que é a questão da energia. Bom, a questão da energia precisaria uma palestra exclusiva só, e vai ter, né, provavelmente hoje à tarde, uma palestra só para falar de energia. Eu não vou entrar, então, em grandes detalhes, mas por questões de ambiente regulatório, de equívocos cometidos na questão do preço da energia e da regulação da energia no país, tem transformado a nossa energia, que na origem, por ser hidrelétrica, deveria ser bastante competitiva e barata, numa energia bastante cara, que também nos traz uma desvantagem calculada em 7,7% em relação a outros concorrentes. Portanto, é outro fator de perda de competitividade da indústria de transformação e que cria essa diferença de custo. Na logística, nós fizemos também um estudo dos vários modais logísticos e uma coisa que salta aos olhos é a quase inexistência de cabotagem no Brasil. Quer dizer, a cabotagem, um país que tem milhares de quilômetros de litoral, com quase toda a população próxima da costa, deveria ser o nosso principal modal logístico. É a lógica, a geografia mostra isso. E para o interior, nós teríamos que estar usando de forma muito mais intensa, ferrovias e hidrovias. Mas não, é a rodovia que impera, com estradas de má qualidade, de difícil conservação, e aí afeta todos os custos de entrada e saída nos milhares de quilômetros que a gente tem, desde a soja que vem do Mato Grosso para o Porto de Santos, que custa, para embarcar soja no Brasil, custa por volta de 130, 150 dólares a tonelada, quando nos Estados Unidos, a mesma soja, na mesma distância, é coisa de 50, 40, 50 dólares, até na Argentina é 60 dólares. No Brasil é 150. Só para mostrar custo comparativo. E de onde é que sai isso? Vamos fazer a conta para trás? Porque na hora que compram a soja para exportar, é o preço FOB porto menos o custo da logística até o porto. E aí dá o preço para o produtor. Sai do bolso do produtor. É daqui que sai, do bolso do produtor, seja industrial ou seja agrícola. Quando a logística é cara, reduz o preço fábrica, ex-factory do produtor. Então, é receita nossa que está sendo desperdiçada, jogada fora, para não falar da demurrage dos navios, né, Mantelli? Quantos centenas de milhões de dólares, anos de demurrage de navios que atrasam para atracar,
o custo de atracagem elevadíssimo também. Então, acaba dando todo um conjunto de procedimentos logísticos aduaneiros que colocam o Brasil num dos países mais caros do mundo em termos de logística. Eu acho até que esse número de 1,6 aqui, calculado pela equipe da Fiesp, não está bem dimensionado, é muito maior do que isso, não sei, talvez 5%, 6%, mas, enfim, é um número que surgiu lá de um trabalho realizado. Mas o fato é que os investimentos em logística estão atrasados e colocam o Brasil também numa situação de desvantagem. Bom, em geral, a gente tem também nos serviços públicos serviços de baixa qualidade. E isso acaba também aumentando os custos das empresas. Quando elas não têm no serviço de saúde, na questão da educação, assistência social, o setor público não cumpre o seu papel, a empresa acaba fazendo. Aliás, virou um padrão hoje, até bom, a empresa privada ter essa consciência. Já que o setor público não faz, eu faço. Mas não deveria ser assim. Se a carga tributária é elevada, o setor público deveria estar fazendo aquilo que lhe é responsabilidade. Então, nós hoje temos um custo de serviços sociais, vamos chamar assim, bastante grande para a empresa. Isso também está no custo dos produtos. E, enfim, essa questão de serviços extras a funcionários passa a ter cada vez mais representatividade, já representa algo ao redor aí de 1% a mais de custo em relação a outros países comparados. Bom, na questão dos serviços, ele também há um agravamento do custo Brasil, porque os chamados non-tradables são, portanto, serviços ou produtos que não são negociados no comércio internacional, portanto, não tem concorrência do importado. E o preço dos non-tradables crescem a um nível muito maior, a uma taxa muito maior do que os produtos industriais em geral, dos tangíveis. Então, o que acontece? Aumenta o custo do aluguel, aumenta o custo da limpeza, da vigilância, da informática, etc., etc., auditoria, advogados. Então, isso acaba também criando uma diferença de custo entre o que a gente paga aqui e o que os nossos concorrentes pagam lá fora, porque nós não temos como importar esses produtos para concorrer, esses serviços para concorrer com os fornecedores nacionais. Esse é outra, então, isso dá uma desvantagem de cerca de 2,4% em relação a países emergentes como a China. Bom, aí eu vou entrar, deixei para o fim a questão do câmbio. A questão do câmbio, senhores, eu vou até falar uma expressão um pouco pesada, é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque na questão da inflação, todo o receituário acadêmico de economias que já passaram por questões de inflação, etc., mostra que a política monetária e política fiscal deveriam ser os alicerces de uma política, de uma campanha, de uma economia que procure combater a inflação com os instrumentos certos. Como no Brasil a política fiscal tem sido absolutamente leniente e a política monetária ineficiente, por razões que a gente pode explicar depois, e até porque às vezes o efeito também é um pouco mais longo, do que o governo lança a mão de forma recorrente para combater a inflação? Sobrevalorização cambial. Fácil para o Banco Central, fácil para o Ministério da Fazenda, depois mostrar, a inflação ficou dentro da meta e tal, mas ninguém fala do custo que teve para colocar a inflação dentro da meta. Não que ela não tivesse que estar dentro da meta, tem que estar dentro da meta, mas por política fiscal e política monetária, não através da sobrevalorização do câmbio, que acaba causando perda de competitividade, deterioração da indústria, chamada desindustrialização, aumento das importações, prejuízo nas exportações e todo o desarranjo de preços relativos que a gente tem por uma longa e aguda sobrevalorização cambial
que tem sido fato recorrente no Brasil há muito tempo, desde os anos 90, e eu diria mais agudamente agora, recentemente, faz com que, então, a taxa de câmbio influencie a nossa competitividade num nível insuportável. Enquanto outros países fazem o chamada desvalorização competitiva, o Brasil andou na contramão. Nós fazemos a sobrevalorização destrutiva, que destrói os empregos e indústrias no nosso país. Como é que o governo federal, como é que o Banco Central faz isso? Eles descobriram, e não é uma descoberta muito relevante, porque isso é uma coisa óbvia, que é mais fácil atuar no mercado futuro do que no mercado à vista. Por duas razões. Primeiro, que não perde reserva cambial. Os 370 bi de reserva estão lá intocados. Aparentemente intocados. Mas no mercado futuro, o Banco Central vai lá e vende dólar futuro e compra real. E permite, portanto, os investidores que estão na outra ponta fazerem o que eles chamam de carry trade, que é uma operação de arbitragem de juro no Brasil, que eles então entram com dólar e investem na diferença de juro, e o Banco Central faz, de certa forma, viabiliza essa especulação, e isso cria, portanto, no mercado de derivativos, uma influência no mercado real que leva a nossa taxa de câmbio a um nível muito superior àquele que deveria ser. E certamente nossa taxa de câmbio deveria estar por volta de uns 3 e pouco, se houvesse o chamado câmbio de equilíbrio industrial. Então nós estamos tendo, na verdade, uma penalidade no setor industrial para manter a taxa de inflação num nível mais confortável para o governo por erros, equívocos que ele fazem na política econômica, macroeconômica. Agora, o problema disso é que isso não é uma situação sustentável, porque na medida em que o setor industrial, com a taxa de câmbio sobrevalorizada, não investe, não é competitiva, reduz a capacidade de oferta de produtos e agrava o problema da inflação. Então, é como se você estivesse tomando um remédio que, ao invés de curar a doença, agrava a doença. Isso é tão óbvio que eu não sei como é que, sabe, pessoas inteligentes, aparentemente inteligentes que estão lá, incorrem nesse erro de forma dramática. Isso criou uma hipertrofia do mercado futuro no Brasil, que ele é 4 vezes maior do que o mercado à vista. Então, não é no mercado à vista, não é na conta de turismo, de importação, exportação, não é aí que faz o câmbio. O que faz o câmbio é a especulação do carry trade no mercado futuro, bancada pelo Banco Central com swaps de câmbio que estão fazendo diariamente. E isso é lamentável que aconteça e que a gente tenha, portanto, essa situação, essa deficiência cambial no Brasil, essa especulação, arbitragem, que está toda explicada aí, que é oferecida pelo Banco Central por uma maneira de controlar o câmbio. Bom, nós temos hoje um déficit em conta corrente de 95 bilhões de dólares, apesar que temos investimento direto estrangeiro de 65 bi, mas nós estamos aí, portanto, com 30 bilhões de dólares, mais ou menos, que tem que ser financiados por dinheiro de curto prazo ou por outras entradas de recurso extras financeiras que não a do capital que já está aí incluída. E o Banco Central já fez, até maio de 2014, o último número disponível, 90 bilhões de dólares de swap. Que significa que, se eles tiverem que entregar o equivalente de dólares no mercado futuro, aqueles 370 bi já são 280. E as reservas, em tese, vão caindo porque o compromisso existe. Bom, a questão cambial é uma questão que terá que ser resolvida, se não voluntariamente, ela é resolvida pelo mercado. Essa que é também outra experiência, outra observação empírica absolutamente evidente. Lembram de 99. Na época do Plano Real, houve também uma insistência do Banco Central, na época que o diretor era Gustavo Franco, paridade, manter o câmbio próximo de 1 e tal, e de repente o câmbio flutuante entrou
e deu um overshooting e trouxe prejuízo para muita gente. 2008, quando teve a crise, a mesma coisa. Em 2002, quando teve o fator Lula de risco também, o câmbio foi a 4. Senhores, eu acho que nós estamos na véspera de ter um novo overshooting. Não estou desejando isso, apesar de sempre torcer para desvalorização. Mas no Brasil, quando ocorre, ocorre assim, meio abrupto. Talvez, pode ser que, início de 2015, essa taxa esteja aí próxima de 3. Porque, primeiro, está mudando lá fora. O governo americano está tomando já medidas para valorizar o dólar e, portanto, isso desvalorizaria as outras moedas do mundo, inclusive a nossa real, e aumentando a taxa de juros do Fed. Então, é possível que a gente tenha esse overshooting aqui. Aqui nós colocamos a taxa de 2,70, mas talvez até seja pouco isso. A sobrevalorização cambial é fruto da ação intencional da autoridade monetária e essa capacidade de tentar controlar pode estar chegando ao fim. E aqui a gente vê que a indústria, em termos de trilhões de reais, a indústria hoje tem uma participação minoritária em relação ao setor de serviços e, portanto, coloca essa situação que já tem nos Estados Unidos, quer dizer que para nós seria uma situação de desindustrialização precoce, quer dizer, perder emprego e perder capacidade de crescimento industrial por conta de uma desindustrialização e uma evolução do setor de serviços que coloca o futuro da nossa indústria em risco. Então, a gente tem, hoje, uma agenda de curto, médio e longo prazo. A questão também da revisão institucional do Mercosul e dos acordos comerciais é outra questão importante. Nós não podemos ficar isolados do mundo. O Mercosul nos trancou há mais de 10 anos para fazer qualquer negociação comercial com outros países. Alguns candidatos têm falado nisso com insistência. Precisa um ativismo de negociação comercial que coloque o Brasil dentro das grandes cadeias produtivas, acordo com a União Europeia, com o Japão, com os Estados Unidos. Não há por que ter preconceito ideológico, isso é uma idiotice, é uma coisa atrasada dos anos 80, ficar com um discurso isolacionista. O que nós temos é que nos unir realmente aos países dinâmicos que crescem e fazer com que a nossa economia tenha vantagem tarifária. A agenda competitiva é o seguinte: de curto prazo, nós temos realmente que procurar, dentro das empresas, iniciativas de eficiência operacional, produtividade, isso é óbvio. Esperar que, no médio prazo, numa questão de 6 meses a 1 ano, a gente tenha uma taxa de câmbio mais competitiva e menos volátil. E, a longo prazo, nós temos que continuar, desde já, trabalhando nos investimentos em logística, em reforma tributária, em redução do custo financeiro, para que, de fato, a gente consiga reduzir a sobrecarga de custo do Brasil e investir também na educação, inovação tecnológica, para que a gente consiga resolver esse gap tecnológico e de produtividade que nós temos hoje na nossa economia. Eu acho que eu deixo, então, esses temas para o debate, dizendo que essa agenda tem que ser a prioridade do setor privado brasileiro. Nós não podemos abrir mão de exigir dos candidatos que agora postulam a presidência que cumpram a agenda competitiva do país. Caso contrário, daqui a 4 anos nós vamos ver que o barco afundou mais ainda e que a nossa economia já não consegue sobreviver à concorrência internacional e vamos ter um país exportador de minério e produtos agrícolas sem indústria que faça sentido para um país de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e uma capacidade inequívoca de competição que está hoje absolutamente constrangida pelos fatores externos de desvantagem competitiva que atropelam a nossa economia. Agradeço a atenção e estou pronto para o debate depois, quando necessário. Obrigado. Primeira pergunta: por que o automóvel fabricado no Brasil é vendido no México por um valor equivalente a R$40 mil, enquanto no Brasil o mesmo carro custa mais de 60 mil? Somente a carga tributária explica essa diferença absurda?
A carga tributária explica grande parte da diferença, mas também a questão da própria competitividade do mercado automobilístico no México, que faz com que os produtos brasileiros lá exportados tenham que ter preços menores, senão não vende. Porque eles têm tarifa zero com os Estados Unidos, né, no acordo do NAFTA, e também carros europeus e japoneses, acho que têm tarifas muito baixas no México, eles têm acordo comercial com a União Europeia, e, portanto, o mercado mexicano optou por uma desgravação tarifária que faz com que quem concorre lá tenha que ter preços muito mais competitivos do que na economia brasileira, que, por ter desvantagens competitivas, as várias que nós colocamos, e uma carga tributária muito elevada, tem um imposto de importação de 35%, e isso pauta o preço do mercado brasileiro. No Brasil, taxa-se fortemente insumos básicos, energia, combustíveis, mão de obra, em detrimento do produto final acabado. Um exemplo é o próprio Sistema S, SESI, SENAI, que é pago sobre a folha de pagamento. Os importados não têm esse custo. Todos os impostos deveriam ser cobrados sobre o consumo, evitando a vantagem no produto final. Acho que é isso que está escrito aqui, vantagem. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Aqui é a questão da racionalidade tributária. Especialmente na produção de insumos, a carga tributária tinha que ser muito baixa, para exatamente permitir que a gente tivesse uma forte, competitiva e sólida indústria de insumos básicos e os impostos fossem crescendo na medida da agregação de valor, e não o contrário. É comum, em muitos países, existir na questão, por exemplo, de imposto de importação, a chamada escalada tarifária, que procura agregar valor na economia. E no Brasil, a gente às vezes pratica o inverso, a desescalada tarifária, que a gente faz um imposto alto no insumo básico e depois impostos mais baixos no produto final. Isso acaba causando com que os elos intermediários da cadeia produtiva importem os insumos de outros países e acaba destruindo a integração industrial e a melhor competitividade sistêmica da indústria como um todo. Então, são erros de política industrial que nós vamos ter que corrigir em breve, sob o risco de termos a destruição da indústria de insumos básicos no país. Em nome da organização, agradecemos ao senhor Roberto Gianetti, ele que volta logo mais no nosso debate, onde as outras perguntas também serão encaminhadas. Muito obrigado.